Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, Série B, 11ª rodada. E nesta... Desculpa. Ar seco aqui do Rio de Janeiro tá me arrebentando, irmão. Tá me arrebentando. E nesta quinta-feira, dia 20 de junho, tivemos o confronto entre os arquirrivais nordestinos Ceará e Sport. Ceará vindo de 2 derrotas e o Sport vindo de 2 vitórias. O Sport muito desfalcado, o time muito mutilado e com jogadores importantes, né? Não foi por convocação, né? Porque na Série A estão fazendo uma covardia, né? Estão fazendo uma covardia, mas essa covardia na Série A, que presidentes de clubes, algumas torcidas, a CBF tentaram fazer, parece que está indo por ralo. Parece que está indo por ralo. Então, na Série B, como não tem convocados, os desfalques são por cartões, por lesões, e o Sport com muitos desfalques e desfalques de titulares. E aí a coisa pega porque você tira 5, 6 jogadores, você tem que repor no banco de reserva, e aí a terceira opção do banco de reserva, óbvio que não vai ser igual aos titulares. Então, isso cai um pouco o padrão. Então, se enfrentaram em momentos distintos, com objetivos iguais, né? Tanto o Sport quanto o Ceará almejam a Série A. O Ceará começou mais ou menos, deu uma alavancada, chegou lá em cima, entrou no G4 e volta a dar uma caída. O Sport a mesma coisa, começou muito bem, quer dizer, ao contrário, o Ceará começou mal, melhorou e agora dá uma caída de novo. O Sport não, começou bem, deu uma caída e agora volta a melhorar. Se enfrentaram e deu um empate de 0-0. A gente vai falar sobre o jogo, vamos falar se foi justo ou não, vamos falar sobre a classificação, né? E as expectativas para frente, porque, né, são 38 rodadas, já se foram 10. Passou rápido, já se foram 10. Já dá para ter um panorama. Com 3 rodadas, 4 rodadas, 5 rodadas, não dá para você ter um panorama. Com 10 rodadas, você já consegue ter um panorama. E já estamos na 11ª, vamos para a 12ª. Tem times aí com jogos atrasados, que é o caso do Sport. Tem um jogo a menos aí. É o Sport, o Botafogo e o CRB. Sport, Botafogo e CRB. CRB tem 2 jogos a menos, tá? Então, cara, agora você já tem como ter um cenário melhor. Então vamos lá para falar desse empate de Ceará 0, Sport também 0. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Ceará, que eu sei que está chateado, e você, meu amigo torcedor do Sport, que eu tenho certeza que ficou feliz, até a gente vendo a torcida lá, o time, pelo empate e também pelas circunstâncias. Eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal uma resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui logo para a classificação, tá? Ao término dessa 11ª rodada, e com esse resultado, né, de empate de 0-0, o Sport termina a 11ª rodada com um jogo a menos na 4ª colocação, ou seja, na zona de classificação. O objetivo é estar entre os 4. Ser campeão
Na Série B é o detalhe. Na Série B ser campeão é o detalhe. Porque na Série B o objetivo é subir. Nesse momento, o Sport está cumprindo o seu cronograma, o seu desejo. Está ali com 18. Com 18 não, deixa eu botar o óculos aqui, cara. Com 19 pontos na quarta colocação. Está isolado, porque o Santos é o quinto colocado, tem 18. Então, 19 pontos do Sport está ali. E mais, o Sport tem um jogo a menos. Ganhando esse jogo a menos, o Sport iria a 22. Seria o líder isolado. Então, o Sport está bem na fita e terminou muito bem a 11ª rodada. Já o Ceará, com este empate, está na 10ª colocação com 16 pontos. Está a 3 pontos do próprio Sport, que é o primeiro time classificado. Está muito distante? Não. Está um pouco distante em relação ao título. Mas o objetivo do Ceará também não é o título. É estar entre os 4 primeiros. Só lembrando que o Sport tem um jogo a menos. Tá? Então seria ali, talvez, vamos lá, que o Sport ganhe. O Sport vai à primeira colocação e quem vai ficar na 4ª colocação é o Operário com 21. E aí já é 5 pontos de distância. Mas também é uma distância que se dá para tirar. Até porque se falta 28 rodadas. Mas qual é o cenário agora na 11ª rodada? O Sport está na briga pelo acesso. E o Ceará, nesse momento, o Ceará está na briga? Sim, está. Mas numa situação diferente. Numa situação de não depender só dele. Pô, Magalhães, que é isso? Se o Ceará ganhar os seus jogos, ganhar todos os seus jogos, vai estar lá. Esse é o problema. O Ceará ganhar todos os seus jogos. Esse é o problema. Deu para entender? Esse é o problema. Na pontuação, é óbvio que o Ceará está na briga. Agora, e o futebol? E o futebol? Lhe dá essa confiança de vamos brigar? Não tenho certeza se a torcida do Ceará tem essa confiança. Então é por isso que eu estou falando. Nesse momento, o panorama é esse. O Sport vai brigar. O Ceará vai brigar, mas com algumas ressalvas. Tá? Então vamos lá para a gente falar aqui dos números. Ceará 16 chutes, Sport 10. Em direção ao gol, o Ceará deu 3 chutes e o Sport 3 chutes. Lembrando que no primeiro tempo não aconteceu praticamente nada. Nada. No primeiro tempo não aconteceu absolutamente nada. Teve uma chance para o Sport, uma chance para o Ceará e também no final do jogo. Acho que um com 30 minutos, outro no final do jogo. Nada. Um jogo horroroso, chato, que deveriam devolver o ingresso ao torcedor. Não aconteceu nada, nada. O Sport muito desfalcado, o empate era bom. E o Ceará, que precisava vencer, não conseguiu fazer absolutamente nada. Teve um lance pelo lado esquerdo com o Saulo Mineiro, que aí ele foi lá, fez uma graça lá e teve um chute, o goleiro pegou. E teve um lance do Sport, que agora eu não me lembro quem foi o jogador. Só. Não aconteceu mais nada no primeiro tempo. Nada. Se você pegar os melhores momentos do jogo, acho que os melhores momentos do jogo tem 2 minutos no máximo. Então no primeiro tempo não aconteceu nada. Então esses números que eu disse aqui, de chute, foi tudo no segundo tempo. Tá? Aí você pega a posse de bola do Sport. Cara, o Sport desfalcado, muito desfalcado, fora de casa, ter mais posse de bola que o Ceará, mostra que aconteceu, tinha alguma coisa de errado. Não com o Sport, com o Ceará.
Precisão nos passes. Os dois times ruins, tá? Mas o Ceará pior ainda. A precisão nos passes do Ceará foi pior ainda. O Ceará teve menos posse de bola e errou mais passes. Porra, é impossível de jogar. Realmente. Dá pra entender, porque o jogo no primeiro tempo foi horroroso. E no segundo tempo teve uma melhora, mas também nada tão acentuado. Faltas. Mais faltas do Ceará. Cartões amarelos. Mais cartões amarelos pro Ceará. Impedimentos. 3 pro Ceará. Escanteios. 7 pro Ceará. Bom, então no primeiro tempo não aconteceu nada. Um lance para cada um. Segundo tempo, o Ceará começou melhor. Em 1 minuto e meio de jogo do segundo tempo, o Ceará teve 2 oportunidades. Então o Ceará começou melhor, indo para cima, criando situações efetivamente de gol. Efetivamente de gol. E até um determinado momento do jogo, ali no início do segundo tempo, até mais ou menos uns 15 minutos, cara, eu vou te até dizer, do jeito que foi o primeiro tempo, o Ceará estava até merecendo fazer um gol. Naquele início de segundo tempo, os 10, 15 minutos ali do segundo tempo, o Ceará foi melhor. Pô, mas também só. Que depois foi dando uma queda, o Sport foi encaixando a marcação, começou a sair no contra-ataque, começou as mudanças, ao jogo de novo dá uma caída, fica afetivo para o Sport, e aí tem mais uma ou outra chance, mas o jogo já dá uma caída de novo, e aí termina 0-0. Ou seja, 90 minutos, 95 minutos de jogo, tivemos 15, 20 minutos, da onde o Ceará mostrou alguma coisa ali de querer ganhar o jogo, mas no restante do jogo, foi um jogo bem equilibrado, mas equilibrado para baixo, né? O nível foi bem baixo. Cara, você olhando para o que aconteceu, a tendência, né? A tendência é que se o Sport tivesse com o time completo, ia ganhar o jogo. A tendência é essa. Então, cara, o empate 0-0, apesar de ter tido uma melhora um pouco do Ceará no segundo tempo, mas foi um pedacinho do segundo tempo, depois o jogo ficou bem equilibrado para baixo. Então, irmão, não tem como falar que o placar foi injusto. O empate foi justo pelo que não aconteceu durante o jogo. Você dá 3 chutes, para um lado, 3 chutes para o outro, em direção ao gol, tem que ser muito assertivo. Isso acontece. O cara dá 2 chutes e faz 2 gols. Isso acontece. Mas não aconteceu. Os goleiros defenderam ali a bola, muito chute para fora, muito pouca criatividade. O Sport eu entendo. O Ceará também tinha um outro desfalque ali, perdeu alguns jogadores. O Ceará com problema de transição. O Ceará com dificuldade na saída de bola. Mas se esperava mais jogando em casa. Então, cara, na minha opinião, um jogo fraco, nível técnico baixo, e que foi justo o placar. Resultado melhor para quem? Obviamente que o resultado foi muito melhor para o Sport. O Sport está lá no G4 e o Ceará na metade da tabela. E o Ceará vinha de 2 derrotas, o Sport de 2 vitórias. Então, você olhando por esse lado, lógico que o empate foi muito melhor para o Sport. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui, um abraço.